vasos, né? Vocês vão escolher. E aí eu vou falar de cada um desses vasos. Bom, o vaso de ouro é um objeto de ouro que representa riqueza, né? Ouro é caro, ele é precioso e ele representa poder e beleza. Poucos podem tê-lo. E em que se parece conosco esse vaso? Quando usamos o cargo que Deus colocou em nossas mãos apenas para demonstrar poder e autoridade. Queremos mostrar que somos poderosos. Queremos que todos os refletores da mídia estejam sobre nós. Queremos aparecer. Em 1 Pedro 5,55 diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Filipenses 2,3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em Hebreus 10:24 diz assim: e consideramos-nos uns aos outros para nós estimularmos ao amor e às boas obras. O segundo vaso é o vaso de prata. E é um vaso que também é usado para embelezar ambientes. Ele também é valioso e poucos podem ter esse vaso. E no que ele se parece conosco, irmãos? Quando somos apenas parte da decoração da igreja. Porque poucos podem contar conosco. Guardamos bem trancado os nossos dons. Em Hebreus 13:16 diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Em Apocalipse 3:1 diz assim: e os anjos da igreja que está em Sardes escrevem: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de quem vives e estás morto. O terceiro vaso é o vaso de bronze. Nada é precioso, porém, se bem polido, ele pode aparecer como ouro. E pode enganar alguém desavisado. E no que esse vaso parece conosco? Quando parecemos tão crentes, tão polidos na linguagem, tão prontos a ajudar, mas estamos usando nossos dons para adquirir vantagens. Quando falamos, podemos enganar a muitos que dizem nos achar sábios e sensatos. Porém, com a convivência do dia a dia, descobre-se que não somos o que pregamos ou dissemos ser. Em Provérbios 6:16 ao 19 diz assim: derrama-se as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saceiem todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. Em Mateus 23:27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos seus sepulcros, caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de muita imundícia. O quarto é o vaso de alumínio. Ele é feito de metal, sem valor. Não representa poder ou riqueza. Amassa com facilidade. Dura pouco. Serve apenas para guardar algumas coisas que não servem. E o que ele se parece conosco? Quando agimos apenas entrando e saindo da igreja, dia após dia, culto após culto. Mas nada muda em nossa vida. Também quando somos solicitados, e são tantas as desculpas que damos, estamos sempre de igreja em igreja, procurando uma que nos agrade mais. O nosso brilho dura pouco e logo somos amassados pelo vento da doutrina.
No nosso interior, o que guardamos são coisas como inveja, maledicência, rancor, ciúmes, intrigas, coisas que nada servem. Em Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas as leis, já não é observador da lei, mas juiz. E o vaso de barro? É o vaso que se deixa moldar pela mão do oleiro. Sua aparência não demonstra poder ou riqueza, mas ele tem a beleza e o brilho que vem do seu Criador. E no que ele se parece conosco, esse vaso? Quando todos podem contar conosco e gostam de estar perto de nós, pois exalamos o bom perfume de Cristo. Às vezes pode acontecer do vaso cair e quebrar-se, mas o oleiro pega os cacos e faz outro vaso, colocando tudo no lugar certo. Em Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Em 2 Coríntios 4, do 7 a 11 diz assim: temos, porém, este tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nossa única glória está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é nossa perfeita justiça, que a gente encontra força nele. Ele cobre todos os nossos pecados com o seu sangue. Que possamos caminhar confiantes, não em nossa capacidade, porque nós somos falhos, mas na capacidade do nosso Salvador. Caminhamos confiante, não na nossa força, mas na dele. É bom ser um vaso de barro, mas na mão do oleiro, que é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã quer a gente junto louvar o Senhor. E vocês podem ir para os seus lugares. É.